prefeito, se não concordasse com essa atribuição que já é do PROCON, poderia, quando muito, vetar esse artigo. E vetar em parte, porque ele traz verba para o município. Vereador Cirilo, permite uma parte? Eu só quero concluir, Sim. eu já lhe passo a palavra, vereador Elcio Batista. Estes foram os argumentos que o senhor prefeito municipal vetou. Evidentemente que ao analisar, como de fato eu analisei e estudei, de plano, tem que se rechaçar, tem que se repelir esse veto. Pelas razões já que eu invoquei. Mas mais do que isso, essa casa exaustivamente discutiu esses dois projetos. E eu, a semana passada, eu estava conversando com o vereador José Carlos, e ele falou, vereador Cirilo, mais ou menos ele falou nesse sentido, vereador Cirilo, se continuar nesse pensamento, nós temos que sempre votar contrário ao veto do prefeito. E essa é uma realidade. Se nós discutimos esses assuntos de projeto de lei dentro dessa casa, passa-se por várias comissões, vota-se 2 vezes, e depois vai para o prefeito. Ele fundamenta, eu quero deixar bem claro que o prefeito utilizou a prerrogativa, ele fundamentou o veto, totalmente contrário aos fundamentos que nós demos aqui, por ocasião das 2 votações. E agora nós simplesmente jogamos no lixo o que as comissões fizeram e votamos favorável ao Executivo. Porque nós somos vereadores aliados. Eu também sou vereador aliado. Até porque não é demérito nenhum ser vereador aliado. Meu partido faz parte do arco de aliança. Meu partido ajudou para que o chefe do Executivo ocupasse a cadeira que hoje ocupa. E nos bons projetos do Executivo, e foram muitos que já passaram por essa casa nesses 2 anos, não há registro de um voto contrário que eu tivesse dado aqui. Pelo contrário. Agora, nós não podemos nos esquecer que vereador é aliado e não subordinado. Existe uma distinção muito grande. E eu não acredito que exista vereador aqui nessa casa numa outra condição. Eu acredito na independência dos vereadores. E sei do compromisso que todos têm com o prefeito municipal, com os grupos que se criam aqui dentro, de oposição e de situação, mas não devemos nos esquecer da população de Campinas. Esse projeto não é exclusivo meu. A partir do momento que houve uma votação por todos os vereadores dessa casa, e eu posso falar, votação unânime, esse projeto é dessa casa. Vereador Elcio Batista, a palavra é sua. Vereador Cirilo, eu quero parabenizá-lo pelo projeto. Trabalhei nesse projeto na Comissão de Legalidade, Vossa Excelência sabe disso. Meu parecer foi favorável, vou manter o parecer agora. A minha postura é favorável, acredito que todos os vereadores do PSB. Mas o que eu quero chamar a atenção, vereador Cirilo, é a dificuldade que se tem em aprovar projetos dessa natureza. Recentemente eu tive um veto também naqueles semáforos para os deficientes visuais. Esta casa manteve o veto. Um projeto rico na sua essência. O projeto de Vossa Excelência eu conheço, analisei profundamente. Acho que o veto também não se mantém pela sua estrutura jurídica falha que foi alegado. Acho que os seus argumentos devem prevalecer, principalmente que estão alicerçados na Constituição Federal. Então eu quero deixar claro o posicionamento, parabenizá-lo e dizer que nós vamos caminhar em defesa da acessibilidade, ainda que essa casa, alguns vereadores entendam que deva fazer política. Nós entendemos que a nossa função é trabalhar para o povo. E devemos ser aliados, sim, mas primeiro dos anseios populares. Muito obrigado. Eu agradeço a sua palavra, vereador Elcio Batista, e eu tenho certeza que os vereadores que leram, que tiveram cuidado, a atenção em ler o projeto e ler o veto, observa-se que está totalmente desconectado do projeto de lei. O veto foi colado, salvo e impresso e inserido dentro de um projeto de lei. O veto fala em teclado em braille. Em momento algum eu falo no meu projeto, senhores vereadores, da inclusão de teclado em braille, que tenha uma conotação universal. Em razão desses argumentos, eu peço aos senhores vereadores, pelo menos que estão aqui presentes, um voto favorável. Esse projeto contempla o que todos nós, não só em campanhas, mas em discursos aqui nesse plenário, como já foi dito pelo menos de alguns vereadores,
procurem enaltecer a chamada acessibilidade. Eu agradeço, senhor presidente, e conto com o voto favorável, contrário ao veto, consequentemente favorável ao projeto. Eu sou favorável ao veto. Vereadora Leonice, antes, até mesmo após a senhora exarar o seu voto verbal antes do tempo, né? Eu quero deixar consignado o meu mais elevado respeito para com a senhora e para com os demais vereadores dessa casa. Fiz questão, inclusive, de citar algumas manifestações feitas pelos próprios vereadores. Não criei nada. Que por acaso não estão aqui, desculpe. Apenas deixei registrado, porque se pensa de uma maneira, no lapso de 2, 3 meses mudaram de ideia. Apenas isso tem que ser, na minha opinião, destacado por essa casa. Agora, quanto à posição da senhora, antes de mais nada, não cabe eu ter outra posição, senão respeitá-la, apenas argumentando que se o Executivo pensasse, ou tivesse pensado como a senhora se manifesta nesse momento, ele teria o remédio jurídico de aprovar o projeto e vetá-lo parcialmente. Como nós vamos ter alguns casos aqui nessa casa. Porém, ele achou por bem sacrificar todo o projeto por causa de um artigo. Então, são essas considerações e ponderações que eu acho que nós precisamos discutir nessa casa. Hoje foi um projeto meu, de minha autoria. E eu quero deixar bem claro que eu não fiz em causa própria. Graças a Deus ainda não tenho, não sou um deficiente visual e não tenho na família. Mas fui procurado por instituições aqui de Campinas para que apresentasse um projeto dessa grandeza, dessa magnitude. Razão pela qual eu apresentei e não me resta outra alternativa, senão na sessão legislativa seguinte, no ano que vem, eu apresentar novamente. Mas eu, antes de mais nada, respeito não só o voto da senhora, como dos demais 32 vereadores dessa casa. Vereador, pode terminar o resto do tempo, senhor. Eu só quero cumprimentá-lo e o meu pensamento caminha junto ao seu, na medida que eu também quero acreditar na independência dessa casa. Evidentemente que o prefeito, pela assessoria que tem, pelo aparelhamento jurídico que tem à sua disposição, evidentemente que ele pode, às vezes, contrariar um posicionamento dessa casa. Sim. Nós não somos o dono da verdade. Perfeito. Nós temos posições aqui, às vezes até equivocadas, que podemos tomar. O que eu questiono é o exaustivo trabalho que um projeto, deixa o meu até de lado, mas o meu como exemplo nesse momento, o exaustivo trabalho que as comissões realizam. O vereador Tadeu Marcos, quando presidiu, foi presidente da comissão que tratou da reforma do regimento, juntamente com o senhor, vereador Alide Lara Romeu, vereador Arthur Orsi, vereador Tiago Ferrari, entre tantos vereadores que participaram ativamente desta reforma do regimento, procuraram enaltecer, procuraram valorar as comissões. Nós criamos mais uma, salvo o melhor juízo, o vereador Tadeu está aí, mais uma comissão permanente, a do idoso, né, vereador Tadeu? Procurando tentar fazer com que houvesse uma participação maior de todos os vereadores. E até onde eu estou acompanhando, está havendo um desempenho sem igual, pelo menos registrado pelos vereadores mais antigos. Agora, quando esse projeto volta do Executivo, é como se todo o nosso trabalho tivesse que ser jogado no lixo. É isso que eu estou falando. Se o veto, se os fundamentos do veto têm razão, deve prosperar o veto e vamos votar favorável ao veto. O que eu questiono é que o trabalho exaustivo que é realizado nas comissões, e agora que me desculpe os demais vereadores, aí eu vou falar por mim, eu tenho me dedicado dioturnamente aos meus compromissos dentro da Comissão de Legalidade. E nem por isso eu acerto 100%, às vezes eu tenho errado, mas eu tenho dormido com a consciência tranquila, que é com o objetivo e com o intuito de acertar. Agora, o que eu não posso é, depois de um trabalho, estudo o projeto, vejo a constitucionalidade, isso passa pelo crivo de 32 vereadores, além do meu, todos concordam, depois o Executivo, e nem é o prefeito. O prefeito, nesses últimos 2 meses, tem tomado medidas e tem voltado atrás. Eu não tenho dúvida que se esse projeto voltasse para o prefeito, ele teria sancionado. A exemplo do que fez com o assunto Capivaras, a exemplo do que fez com o assunto das OS. O problema, às vezes, é um mau assessoramento que ele está recebendo na Prefeitura Municipal. Muito obrigado. Senhores vereadores, eu quero, por derradeiro, apenas agradecer a oportunidade que os vereadores aqui presentes
me deram de defender o projeto, um projeto amplamente constitucional, e que, na verdade, acabou fomentando a discussão entre vários vereadores, e discussão essa, vereadora Leonice, que eu entendo como pertinente. Quero deixar consignado aqui o meu mais elevado respeito às posições que serão tomadas a partir de agora com relação ao voto. O voto é algo pessoal, é algo de acordo com a consciência de cada vereador e daquilo que cada vereador possa entender, tendo analisado o meu projeto de lei e tendo analisado o veto do senhor prefeito municipal. Apenas reitero o pedido aos senhores vereadores que votem favorável ao projeto e contrário ao veto, respeitando mais uma vez a posição e a independência de cada vereador dessa casa. Era só, senhor presidente. Sem mais interessados em discutir, encaminhar a votação. Em votação. Favoráveis ao veto, dirão sim. Contrários ao veto, dirão não. Chamado de votação. Ângelo, não. Flores, sim. Ali, não. Orsi, não. Aurélio, sim. Biléu, ausente. Campos Filho, ausente. Sidão Santos, não. Dário, ausente. Elcio, não. Sebastião, sim. Selim, sim. Canário, sim. Schneider, sim. Josias, sim. Leonice, sim. Iabico, ausente. Cirilo, não. Miguel, sim. O politizador, ausente. Paulo Oia, sim. Peterson Prado, não. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, não. Seba, ausente. Serafim Júnior na presidência. Sérgio Benassi, ausente. Tadeu Marcos, sim. Tiago, ausente. Terrazan, não. Vicente, não. Zé Carlos, sim. Zé do Gelo, sim. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim e 10 vereadores votaram não. Mantido o veto. Item